aquele momento em que os filisteus estão armando guerra contra Israel e de repente vem uma brilhante ideia de trazer a Arca da Aliança para a guerra, né? Como era muito comum, tanto entre o povo de Israel como entre os povos antigos também, era muito comum levar símbolos de vitória ou levar até imagens, né, ídolos para a batalha para dar sorte. Então Israel teve essa brilhante ideia de levar a arca para a batalha. Mas nós vamos dizer aqui por que isso deu errado. E a arca na batalha vai dar errado, não vai surtir o efeito que eles estavam esperando. Então em 1 Samuel capítulo 4 diz: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca, diz assim a palavra do Senhor. Dispuseram os filisteus em ordem para a batalha, para saírem ao encontro de Israel. E no verso de número 4, então, vem o pedido, né? Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, e os filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam com eles e trouxeram a arca da aliança. O que vai acontecer depois, Carla, é a base do nosso estudo aqui. A arca da aliança é tomada. Hofni e Finéias são mortos. Eli fica sabendo da notícia e morre. A vergonha toma conta do exército de Israel. Vários soldados israelitas morrem na batalha. E a presença da arca não surtiu o efeito que eles estavam esperando. A grande questão que nós queremos discutir aqui agora é exatamente isso, Carla. A presença da arca, que era a presença da glória de Deus, deveria ser, né? Deveria ser o símbolo da presença da glória de Deus. De repente esse símbolo não dá certo. De repente a arca da aliança chega, o Senhor que deveria se manifestar e defender o povo de Israel não se manifesta, o povo perde. Inclusive aqui há um detalhe, Carla. Quantas vezes as pessoas convidam ao Senhor para algum momento crucial de suas vidas e não dá certo? O Senhor se faz presente, ou pelo menos aquilo que entendemos que é do Senhor se faz presente, e não vem o resultado. Então a nossa discussão agora vai se dar em cima disso. Por que não deu resultado? Por que deu errado? Por que o povo de Israel trouxe a Arca da Aliança, aquela mesma que foi usada por Josué para abrir o Rio Jordão, a mesma que foi usada por Josué para cercar Jericó, marcharam ao redor de Jericó e as muralhas caíram, a mesma Arca da Aliança que o povo tinha pavor de Israel quando sabiam que eles vinham sempre com a Arca da Aliança. Essa mesma Arca da Aliança agora vem e o povo de Israel perde a batalha e muitos israelitas morrem e o choro toma conta de Israel, a vergonha toma conta de Israel. E agora a nossa discussão vai em cima dessa temática. O que aconteceu que a arca não deu o resultado esperado? Então, gente, aí tem uma pergunta para vocês, né? Já temos uma pergunta para o pessoal, para que eles possam entender a narrativa dessa história, né? O ponto em que nós chegamos nessa história, né? Exatamente nesse momento aí. Só que antes de chegar até aí, existe uma história, né? Que talvez venha a primeira pergunta que o senhor vai fazer. Talvez. Vamos lá. O que vem da primeira história? Na primeira pergunta, vamos ver. Ó, tem pergunta ali, hein? Vamos lá, o pastor vai ler. Carla, muita gente vai amar essa pergunta porque eu sou o primeiro a amar essa pergunta. Bem, a gente está falando da arca, que é um objeto principal do tabernáculo, né, que trazia o significado, que trazia o sentido do tabernáculo, né? Mas o que significa a palavra tabernáculo? E como isso pode ser útil agora nesse estudo para nós? O que significa a palavra tabernáculo? Bom, pergunta top. Já pode virar ela para cá, ó. Vira ela para cá, senão a gente
Isso também pode ser. O que significa a palavra tabernáculo? Essa arca, nesse momento que a gente vê ela aqui, ela já passou por uma história até chegar nesse momento. Mas a história da arca começa lá atrás, né? A história da arca começa quando está Deus determinando para a nação de Israel, para Moisés, na verdade, para construir uma habitação que fosse a habitação de Deus, né? O nome tabernáculo para nós, ele soa... tabernáculo é uma palavra assim elegante, né? Uma palavra imponente, tabernáculo, né? Mas em hebraico a palavra é Mishkan. Deus ordena a Moisés que construísse o Mishkan, que para nós foi traduzido como tabernáculo. Contudo, Mishkan significa, entre outras coisas, 3 coisas importantes: morada, habitação e vizinhança. Ok? Para quem gosta de anotar, vamos começar a anotar aí, tá? Morada, habitação e vizinhança, Mishkan. Agora, por que esse local é importante ressaltar, pastor? Porque faz parte do conteúdo que o senhor levantou agora para nós, através de 1 Samuel aqui, no capítulo 4. É importante, eu acho que é importante a gente ressaltar essa questão. Por que Deus, no lugar de falar assim, você vai montar para mim, para minha morada, um palácio? Mas ele, né? Porque se ele é Deus, né? Se ele é Deus de todas as coisas, por que um local chamado habitação e que tem a ver com a palavra vizinhança? Porque da palavra Mishkan, você tem a palavra hebraica hoje, se você vai... eu quero conhecer o bairro Mea Shearim. Você vai conhecer o Shechem Mea Shearim. Shechem vem da raiz da palavra Mishkan, que quer dizer bairro, quer dizer vizinhança. Vizinho também vem dessa mesma raiz da palavra Mishkan. Então, quando Deus determina da construção do tabernáculo, ele quer o seguinte, é o que passa para mim, né? A ideia que passa para mim, que Deus quer fazer morada no meio do povo, né? Então, se você for ver, pegar a ilustração de aonde ficava o Mishkan, onde ficava o tabernáculo, ele ficava exatamente bem no ponto central, bem no pontinho central de todas as tribos. Então, a gente tinha 4 tribos para o norte, 4 para o sul, 4 para o leste, 4 para o oeste. E em volta dessas tribos, no ponto central da vida desse povo, era o Mishkan, era a habitação do próprio Deus. Mas por que também vizinho? Né? Que eu acho que também é uma coisa relevante para tratar aqui. Porque, pastor, se eu aqui, onde eu moro, né, vou pegar o exemplo da minha própria vizinha, aqui em frente à minha casa. Essa minha vizinha tinha um papagaio de estimação. O papagaio dela era gracinha, um louro de estimação, né? Ela tinha esse louro há uns quase 15 anos, ela tinha esse louro. E os filhos dela já adultos, então esse louro era a paixão da vida dela era esse papagaio. Até que um dia, sem querer, ela lavando a garagem, ela abriu o portão de controle remoto, clicou o portão abriu, o portão passou por cima da cabecinha do louro. Né? Então, ela na hora que ela perdeu, assim, que ela entendeu, né, e ela perdeu ficou desesperada, né? Ela não lembrava nem aonde que estava o celular para chamar o marido. Né? O que ela fez? Vizinho. Vizinho. Né? Foi o vizinho. A primeira pessoa que a mão dela alcançou foi o vizinho. Nós aqui de frente da casa dela. Eu e a minha vizinha do lado. Saiu gritando, batendo na nossa porta, socorro, socorro, me socorre, me socorre. E a gente achando que era uma coisa assim muito, algo, né, muito terrível que aconteceu. Para ela foi terrível, né, claro. Mas quando a gente viu, era o louro dela, o papagaio dela, que estava sem cabeça, tadinha. Não é para ir. Mas, gente, eu achei que era uma coisa séria.